Senhor Deus, unge as palavras do teu servo neste tempo. O Senhor tem dado a ele o privilégio de aprender tantas coisas com o Senhor. Que o Senhor as use para ensinar o teu rebanho nesse lugar esta manhã. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. Muito bem, queridos. Quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? É uma alegria estarmos juntos nesta manhã. Quero agradecer ao pastor Felipe por ter dado essa oportunidade, né? Nessa agenda que, nessa manhã que se cumpre. Nós estamos, irmãos, enquanto Convenção Batista Paranaense, espalhados porque onde existe uma igreja batista no estado do Paraná, ali está a convenção. Então nós somos a convenção, juntos aí, somando forças com as cerca de 400 igrejas, entre igrejas organizadas e também congregações aqui em nosso estado. Estamos próximos de 60, nos tornarmos 60 mil batistas, né? Catalogados também no estado, e ficamos felizes, quero dizer mais uma vez da nossa alegria estar com vocês, conhecendo mais uma das nossas igrejas aqui no estado do Paraná. Foz do Iguaçu nos recebeu há poucos dias, até dá para se dizer assim, em janeiro estávamos aqui na Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Quero agradecer aos irmãos que colaboraram, de algum modo também serviram. Nós fomos muito abençoados e, pela graça de Deus, pudemos abençoar o povo batista que veio de tantas partes do Brasil para estarmos aqui e realizarmos uma das maiores assembleias que nós já tivemos da Convenção Batista Brasileira e, em vários aspectos, marcando com certeza aqueles que por aqui passaram. É uma alegria poder estar com o pastor Felipe, a Zélia. A Zélia já nos conhecemos há mais tempo, ela trabalhou na Convenção Batista Paranaense também e deixou ali a sua contribuição e continua, claro, dando também hoje na configuração do Ministério Local, juntamente com o pastor Felipe aqui. Também estamos felizes, o irmão Rubens de Antony, que é o tesoureiro aqui do Ministério Gideônico, também é o nosso relator do Conselho Fiscal. Então, irmãos, hoje o meu chefe está ali, viu? O irmão Rubens é o relator da comissão que analisa as contas da convenção. Então, eu fico muito tranquilo, na verdade, porque nós podemos, meus irmãos, compartilhar que temos procurado investir os recursos que as igrejas batistas têm enviado, seja via plano cooperativo, ou seja via oferta de missões estaduais, com muito zelo, com muito cuidado, e para as finalidades que devem ser observadas, né? E dentre estas finalidades, irmãos, existe um entendimento, uma compreensão de que a convenção ela existe para servir as igrejas e as igrejas elas existem para cumprir a grande comissão. Então, pela lógica, digamos assim, a convenção ela existe para auxiliar as igrejas no cumprimento da grande comissão. Aquilo que tem sido feito pelos irmãos, louvado seja Deus, porque esta igreja aqui nesta localidade está fazendo, mas nós também podemos, juntos, somando esforços, realizar obras maiores. Estava nesse percurso aqui na região da Big, inclusive é importante mencionar isto, nós estamos desde terça-feira, saímos cedinho de Curitiba e estivemos na terça-feira à noite em Assis Chateaubriand. Eu não vou citar todos os lugares por onde a gente passou, irmãos, porque foram dezenas, e o nosso tempo precisa aqui nesse momento ser otimizado. Mas nós percorremos toda a região da Big. Alcançamos praticamente todas as igrejas de algum modo. Ontem realizamos um encontro de capacitação lá na Igreja Batista Vitória, em Cascavel. Tivemos um grande grupo lá de igrejas representadas na capacitação ali, e foi um tempo muito especial. Hoje nós estamos, pastor Rodrigues, que vocês conhecem, né? É da região aqui, está pregando aqui na Nova Vida. Pastor Alexandre, que é o nosso diretor administrativo, está pregando na PIB agora de manhã. Pastor Quecros, eu já não lembro mais onde que igreja que ele está pregando, mas também está pregando por aqui. À noite nós estamos nos dividindo, serão mais 5 igrejas atendidas hoje à noite. Então, só nesse domingo nós estamos visitando 10 igrejas aqui da região, compartilhando a palavra e trazendo essa proximidade da convenção com as nossas igrejas. Não posso deixar de mencionar da alegria e do respeito que nós temos pelo Ministério Gideônico. Eu também fui abençoado quando criança
recebendo um Novo Testamento lá na Escola Municipal Pedro Pedrosa, lá em Curitiba, né? O irmão Rubens acho que conheceu o Jorge Bayer, né? O irmão Jorge Bayer foi quem que entregou o Novo Testamento daquele para mim. O irmão Jorge Bayer foi um dos gideões de muitos anos, serviu lá na Grande Curitiba, acho que o irmão talvez tenha conhecido também, né? E, então, nos sentimos em casa, né? Estamos em casa porque estamos falando da mesma obra. E eu fico pensando, meus queridos, como é fácil cooperar com a obra de missões. É muito fácil. É só querer. Porque não tem como dizer, meus irmãos, que eu não posso, por exemplo, abençoar com uma oferta de R$5 para que um Novo Testamento chegue na vida de alguém. Irmãos, é algo assim, chega a ser quase nem vou usar a expressão, né? Um desaforo, digamos assim, porque R$5 você custeia a produção de um Novo Testamento que muda a eternidade de uma pessoa. Não, irmãos, não é mudar, essa pessoa ela recebeu uma orientação e ela vai ter uma melhor qualidade de vida. Não é uma questão de melhor qualidade de vida. É a eternidade de alguém que é alterada ao receber uma porção das Escrituras por meio do Evangelho. Então participe, se envolva, já enviei a minha oferta também, entendemos que estamos juntos fazendo esta obra. Pastor Felipe, fico feliz em saber que a igreja já superou aí o desafio, né, para missões estaduais, e nós estamos, irmãos, muito focados em, de fato, pregarmos e proclamarmos o Evangelho em todos os municípios do Paraná. Nós ainda precisamos chegar em 224 municípios do nosso estado. Estamos chegando agora em Corbélia, aqui na região dos Irmãos do Iguaçu. A cidade de Corbélia é uma das cidades que, inclusive, nós já temos a promessa de um terreno que nós ganhamos de um fazendeiro da região, que nem crente é. Você imagina como é que Deus faz as coisas, irmãos, né? O pastor Cláudio e o pastor Rodrigues estiveram visitando lá junto com Arlindo e conheceram a cidade, foram na prefeitura, o prefeito apresentou um fazendeiro, eles começaram a conversar com o fazendeiro, o resumo da conversa foi: o fazendeiro, meus irmãos, está doando um terreno para construirmos um templo ali em Corbélia. Irmãos, isso é o mover de Deus, é a direção de Deus, né? Estamos agora em outubro, os irmãos estão pertinho aqui, quero pedir aos irmãos que orem, e se puder até de algum outro modo participar, estamos recebendo um Munami. Munami, meus irmãos, é um mutirão nacional de homens batistas do Brasil para a construção de templos. A cidade de Itaipulândia estará ali recebendo. A convenção, inclusive, junto com a Igreja PIB de Matelândia, compramos o terreno ali, ajudamos na compra do terreno de Itaipulândia, e agora o Projeto Covo esteve lá, os irmãos talvez já ouviram falar. O Covo também faz parte de missões estaduais. O Projeto Covo é um grupo de irmãos aposentados que a média etária, meus irmãos, a média de idade deles ali é na casa de 80 anos, 79, 80. É verdade. Mas eles estão firmes, né? É muito interessante que a gente ouve relatos assim do pastor: puxa, mas vem um grupo de aposentados aqui, irmãos, de uma semana eles fazem uma revolução. Eles estiveram agora lá no Rio Grande do Sul, ajudando na reforma do templo de uma das cidades que foi afetada ali por causa das enchentes. E, pastor Felipe, se eu continuar falando do que está acontecendo de missões aí, vai faltar tempo, né? Vamos marcar uma outra agenda para a gente poder falar. E eu me empolgo, irmãos, porque fico muito feliz, o meu coração pulsa por missões. Eu fui missionário da convenção, eu trabalhei com revitalização de igrejas, fui pastor de uma igreja assim parecida com essa que os irmãos têm aqui. Então eu me sinto muito em casa e vejo Deus realizando a obra, e glórias sejam dadas a Jesus por isso tudo. Amém? Eu quero deixar uma palavra de desafio ainda. Pastor, já pedi a autorização dele ali. Quem que podia me ajudar aqui só fazendo uma rápida distribuição? Olha só, obrigado. Como é que é seu nome, meu irmão? Jax. Obrigado, Jax. Querido, você receba esse material. Um desafio, um encorajamento que eu quero dar para você. Pode ser um por família, não temos para todos, mas eu gostaria de desafiá-lo ao seguinte: a obra de missões, ela obviamente tem as suas demandas. A oferta que a igreja está levantando, ela é uma oferta que ajuda a cobrir
os investimentos com a obra de missões. Se você observar nesse cartaz aqui embaixo, nós estamos falando de um alvo de R$ 1.700.000 para 2025. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar. Este alvo, 1.700.000, corresponde a 50% do que nós investimos em missões. Ué, pastor, como é que é então esse negócio? Então vai faltar dinheiro? Os outros 50% vêm do plano cooperativo que as igrejas enviam. A outra metade do orçamento de missões estaduais, ela vem do plano cooperativo, que é aquela oferta regular. Onde eu quero chegar com os irmãos. Queridos, a obra ela precisa de manutenção. Então a oferta especial, ela ajuda para que a gente possa avançar em novos projetos, mas eu quero desafiar e encorajar a igreja com um valor de R$ 30 por mês, R$ 1 por dia. R$ 1 por dia você pode participar da obra de missões, apenas preencha aqui os dados principais, o seu nome, dados para que a gente possa fazer contato, e fica aqui o incentivo, né? De forma alguma pressionando, jamais faremos qualquer tipo de pressão nesse sentido, mas você que entende a importância de participar da obra de missões, colabore, contribua. Quero fechar com minha palavra nesse momento, visitando aqui a região, nós ouvimos sobre uma grande necessidade de capelania em Foz do Iguaçu. Trabalho de capelania. Irmãos, nós queremos colocar um capelão aqui em Foz do Iguaçu. Queremos colocar um capelão da convenção em Maringá, um capelão da convenção em Londrina, um capelão em Cascavel, ou seja, capelães que façam parte do quadro de missões, que mobilizem outros capelães voluntários, né, homens e mulheres, que vão trabalhar com capelania nos hospitais. É um dos maiores campos missionários que nós temos, meus irmãos, são os hospitais em nosso estado. E você pode participar dessa maneira, dessa forma. Que Deus os abençoe. Se você, assim, decidir participar, você preenche, pode deixar comigo no final do culto, ou se não der tempo de fazer isso, depois você pode deixar com o pastor Felipe e ele fará esse encaminhamento. Queridos, eu quero, nesse momento, chamar a sua atenção para a palavra de Deus. Nós vamos, na sequência, fazer a leitura bíblica. E eu estava refletindo e pedindo uma direção de Deus sobre qual mensagem compartilhar com vocês nesta manhã. E, à luz do momento que nós vivemos, nós podemos considerar que a vida ela se divide, ou nós podemos trazer à nossa mente para nos posicionarmos acerca do momento de vida em que nós estamos inseridos, considerando sempre aquela fração entre passado, presente e futuro. O hoje, o presente, com certeza é muito especial, tanto que ele leva esse nome. O passado ele não pode ser tido como residência. Infelizmente, algumas pessoas olham para o passado como residência. Ah, porque no meu tempo, porque antigamente... Nós precisamos olhar para o passado como referência. Isso é muito importante. Como referência de onde estávamos, de onde estamos, e pensarmos no amanhã com a perspectiva de sermos homens e mulheres, servos e servas de Deus, melhores amanhã do que somos hoje. E que hoje sejamos homens e mulheres, servos e servas de Deus, melhores do que nós fomos ontem. Amém? A palavra de Deus nos diz em Filipenses 1,6, quando Paulo fala à igreja lá, aquele que em vós começou a boa obra, ele continuará nos aperfeiçoando. Então estamos num processo de aperfeiçoamento. Isso me faz pensar sobre o quanto nós nos dedicamos à obra de Deus, o quanto nós nos dedicamos a servir e contribuir para que o reino de Deus, meus irmãos, seja avance, né, alcance mais pessoas, que a palavra de Cristo, o amor de Deus, o Evangelho que transforma, que cura, que liberta, possa alcançar mais pessoas. E eu fico pensando nessa perspectiva de termos uma participação na história do povo de Deus, uma participação relevante para dedicarmos as nossas vidas de maneira que a nossa existência tenha utilidade, para a glória e honra dele. Quando eu completei 18 anos, já se vão algum tempo aí, né? A barba branca e o cabelo não tem como negar, mas não é tanto quanto você pensa, tá? Você deve estar pensando que eu estou perto dos 60, mas não cheguei nem nos 50 ainda. Isso são 27 anos de ministério, irmãos. Então,
O ministério, para alguns embranquece, para outros, né, a gente não fala nada, né? Mas o fato é que, aos 18 anos, eu recebi um fax. Quem já recebeu um fax na vida aqui? Olha só. Então já denuncia a idade, né? Tem alguns que nem sabem o que é um fax, não é isso? Né? Hoje em dia não se usa mais isso, claro, faz muito tempo. Mas antes do WhatsApp, antes de todas essas facilitações que nós temos hoje, o fax era um grande recurso. Eu recebi, no dia do meu aniversário, um fax da Prefeitura Municipal de Curitiba. E o fax dizia assim: senhor Antônio Valdemar Cocco Filho, o senhor está sendo convocado a comparecer no cemitério municipal de Curitiba, aí colocava o endereço, tudo mais lá, e você precisa trazer consigo um feixe de gravetos e um galão de gasolina para proceder com a sua cremação, tendo em vista que a sua vida não traz muita utilidade para a sociedade curitibana. Irmãos, enquanto eu estava lendo esse negócio, meu coração começou a bater mais forte, né? Por quê? Parecia ser uma coisa oficial, né? E de repente, quando chega no final do fax, estava o remetente, que era o meu irmão. Meu irmão estava fazendo uma pegadinha comigo no dia do meu aniversário. Pois bem, por que isso tem a ver com a nossa mensagem? Naquele momento, aos 18 anos, quando eu li aquela frase, a sua vida não tem contribuído para a nossa sociedade, apesar de ser uma brincadeira, aquilo me fez pensar. Qual é a minha utilidade para a sociedade? Qual a relevância? Eu estou trazendo alguma contribuição para o mundo? Amados, nós vivemos numa sociedade em que ela o tempo todo está dizendo para nós: você tem que se dar bem, você precisa ser bem-sucedido, você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa crescer, você precisa ter dinheiro, você precisa ter carro. E aí a gente entra numa caminhada em que nos preocupamos apenas em se dar bem na vida. E isso acaba sendo passado para os nossos filhos dentro de um conceito no dia: meu filho, você tem que se dar bem também, você tem que ser um bem-sucedido, você tem que ser um médico, um advogado, você tem que ser um empresário, você tem que ser alguém que, para os olhos da sociedade, parece ser alguém bem-sucedido. Irmãos, Deus nos colocou neste mundo, Deus nos deu vida, Deus deu a você vida para que você, muito mais do que se dá bem na vida, sendo, digamos assim, contundente nessa fala, Ele nos chamou para gerarmos vida. Ele nos chamou, meus irmãos, para transmitirmos vida. Jesus, na conversa com Nicodemos, ele diz que aquele que nasce de novo, rios de água viva fluirão. Precisamos ser homens e mulheres que, ao conversar com os outros, a caminharmos com outras pessoas, ao nos relacionarmos com outras pessoas, a vida de Jesus em nós transborde em nossos relacionamentos. Mas, infelizmente, a maneira como a sociedade estabelece é apenas o ganho pessoal. Eu estava pensando em algumas imagens para representar e eu quero trazer para vocês uma foto. Se puder passar ali o próximo slide, talvez você fique pensando: que negócio é esse, né, pastor? Mas esse aqui é o sepulcro, é o caixão todo estilizado de Napoleão Bonaparte. Se um dia você for na França, na próxima viagem aí, você coloca na sua agenda, você visite esse lugar. Por que eu estou trazendo essa imagem? Napoleão Bonaparte, ele disse que ele gostaria que mesmo depois da morte ele fosse reverenciado, que as pessoas se inclinassem diante do seu caixão. Então foi tudo planejado para que, se você observar na linha de cima ali, as pessoas que estão no nível superior, eles precisam fazer uma leve inclinação perante o caixão de Napoleão Bonaparte. Vaidade, puro orgulho e desejo de ser reconhecido nesse mundo. Estou trazendo aqui um mau exemplo, mas que é algo buscado por muitas pessoas. Nós temos outros exemplos de personagens da história, e eu trago Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele
desenvolveu e trouxe para a humanidade algumas contribuições que são extremamente especiais. Por exemplo, foi ele quem desenvolveu o conceito de que doenças são causadas por micro-organismos. O que isto significa? Se hoje nós temos uma saúde melhor que nos séculos passados, é por causa do trabalho desse homem. Foi ele quem descobriu, meus irmãos, que lavar as mãos evita a contaminação de muitas doenças, a transmissão de muitas doenças. O processo de pasteurização. Quem tomou leite hoje de manhã aí? Ih, o leite está embaixo hoje em dia, né? Mas você tomou leite algum dia na vida, não tomou? Pois é. Irmãos, o processo de pasteurização, quem desenvolveu foi ele, Louis Pasteur, por isso a pasteurização. A vacinação contra a raiva. Meu irmão, uma vez, estávamos brincando num lugar lá onde morávamos, e um cachorro mordeu no solo do sapato dele. Ele teve que tomar 24 injeções ao redor do umbigo, por causa da raiva. A vacinação contra a raiva. Mas algo que me chama a atenção, e não é tão comum no nosso dia a dia, mas me permita explicar, foi ele que desenvolveu a teoria da biogênese. O que isso significa? É muito importante, irmãos, porque no momento em que toda a ciência da humanidade apontava ou defendia um processo evolutivo, em que os seres humanos vêm, né, como evolução do macaco, aquela coisa toda lá, ele vai dizer que é impossível vida ser gerada sem vida. Ou seja, para existir algo antes tem que ter uma causa. Isso trouxe uma contribuição para a ciência, porque pela ciência nós podemos conversar com aqueles que se dizem ateus ou se dizem não crer em Deus, sobre a importância ou sobre a existência da vida a partir da própria vida. É impossível que nós sejamos obra do acaso. É impossível. Uma mente inteligente planejou isso tudo. Você acredita que uma mente inteligente criou um smartphone? Sim ou não? Com certeza. É impossível. Ou seria mais ou menos o seguinte. Acontece uma explosão ali e daquela explosão, sem nenhum tipo de planejamento, nada, surge um smartphone. Não é louco pensar isso? É isso que eles dizem, que nós somos obra do acaso. Que o mundo é obra de uma explosão, saiu tudo isso aqui. Falta, eu ia dizer inteligência, mas vamos deixar para lá, né? Irmãos, é preciso ter mais fé para crer na evolução do que crer na criação de Deus. Pois bem, tudo isso para dizer o seguinte: precisamos buscar em Deus, oferecer a Ele a nossa vida de tal maneira que nós possamos tornar a vida das pessoas melhor. Acima de tudo, pela pregação do Evangelho. Por isso eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã sobre obras maiores, relevantes e duradouras. Evangelho de João, capítulo 4, de versos 5 a 7, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Eu quero fazer destaque ao verso 6. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Apenas esses 3 versículos, obviamente que não será possível fazermos uma análise de todo o texto, mas eu tenho certeza que o pastor que lidera esta igreja é comprometido com essa mensagem e ele vai sempre trazer para vocês essa mensagem completa. Mas, queridos, essa narrativa histórica da conversa, do diálogo de Jesus com a mulher à beira do poço de Jacó, traz alguns ensinamentos que eu quero compartilhar com vocês dentro da perspectiva que eu gostaria de apresentar aqui. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós encontramos uma descrição de um registro histórico, né? Então estava Jesus chegando ali na cidade de Sicar. Essa cidade existe até os dias de hoje
e ela se chama hoje Nablus. Então você pode ir a esta cidade que um dia Jesus percorreu. E mais do que isso, o poço de Jacó continua ali. Ele foi, meus queridos, eu gosto de dizer, esculpido. Porque o poço de Jacó, ele foi trabalhado dentro de uma rocha. 40 metros de profundidade. Você está vendo as imagens ali, ó. Acima é a foto do poço de Jacó, atual, nos dias de hoje. E pasmem, as pessoas bebem água do poço de Jacó ainda hoje. Esta é uma obra duradoura, relevante, e eu quero pensar nessa perspectiva. Aqui na foto de baixo, nós temos a cidade de Nablus. Essa igreja onde está ali, essa catedral, ela foi construída sobre o poço de Jacó. Então, fica a dica aí, eu já indiquei para vocês irem para Paris, agora vão para outra região lá, coloca diante de Deus aí. Quero extrair com vocês, irmãos, algumas lições importantes que eu encontro a partir dessa narrativa bíblica. Obras, meus irmãos, maiores, relevantes e duradouras, eu entendo que são obras que servem a propósitos e causas nobres. E, usando da analogia do poço, eu quero pensar com vocês que o poço, ele realmente traz para nós aqui alguns benefícios para a humanidade. Dentre elas, fornecimento de água. Só. E como é importante o fornecimento de água, não é verdade? Você já ficou com sede, mas com sede de verdade, e não tinha água para tomar? Você está com sede agora? Eu tenho água aqui. Amados, o fornecimento de água para aquele tempo, se hoje é importante, imagine para aquele tempo na história. E a Bíblia vai dizer que do poço de Jacó, milhares, milhões de pessoas, se não até bilhões de pessoas talvez, ao longo de 4.000 anos, beberam da água daquele poço. E até hoje, ele continua vertendo água. Ele traz, meus irmãos, provisão econômica, porque o gado podia matar a sua sede, não somente as pessoas, mas os animais e assim por diante. A partir daquilo ali, meus irmãos, foi desenvolvida toda uma prosperidade para a região. Ele envolve matar a sede, uma questão de sobrevivência. Mas nós encontramos também à beira do poço de Jacó a construção de memórias, laços de fraternidade que se estabelecem. Quantas conversas, como de Jesus e a mulher naquele momento, foram feitas na beira do poço de Jacó. Quantas pessoas passaram por ali, quantos vínculos foram estabelecidos, quantas novas amizades foram geradas. E, meus irmãos, a água, o poço é fonte de água, é fonte de vida. E eu penso que a nossa participação na história, a nossa participação no reino de Deus, deve ter o comprometimento de gerarmos vida. Gerarmos vida não necessariamente por meio de uma obra física literal, mas servindo as pessoas com as quais Deus colocou para que sirvamos. Seja trazer um copo de água, oferecer um copo de água para alguém. Eu lembro, meus irmãos, eu fui pastor na Igreja Batista Novo Mundo, ali em Curitiba, no bairro Novo Mundo, e num dos feriados de finados, dia 2 de novembro, nós realizamos uma ação no dos cemitérios de Curitiba. E um dos cemitérios que lá temos é o Jardim da Saudade, aquele estilo de cemitério com gramado, você já deve ter visto aí em algum lugar. Então é um cemitério um pouco diferenciado. E eu estava conversando com a equipe na época que estávamos planejando esta ação, e eu disse assim, nós não podemos ir lá apenas entregar folheto. Porque, meus irmãos, na época do finados, folheto, não sei se você já viu, em algum cemitério o pessoal pisa por cima, porque a quantia de folheto que é entregue é enorme. Não estou dizendo que não seja importante, mas eu disse, nós temos que fazer algo além. Precisamos fazer algo diferenciado. E aí surgiu a ideia, alguém deu a ideia, pastor, vamos distribuir água. E aí a gente conseguiu, então, levamos copos de água da Sanepar,
conseguimos doação com a Sanepar de copos de água. Também compramos aqueles galões de 20 litros e colocamos ali. E o pessoal chegava no cemitério, era um dia quente, fazia a sua visita e passava lá para tomar água. E quando ele passava para tomar água, o que acontecia? Nós tínhamos pessoas ali aconselhando, orando, dando um abraço. Os jovens fizeram a plaquetinha assim, abraço de graça. Eu falei assim, será que vai dar certo esse negócio? Impressionante, gente. A maioria das pessoas, elas viam aquela plaquinha lá, elas já abriam o braço. E quando eram abraçados, o que acontecia? Choro. Por quê? Porque ela estava ali no momento de luto, no momento de dor. Gerar vida. Com pequenas ações, com pequenos gestos, mas que marquem a vida das pessoas. Segunda característica, ou segunda lição, meus irmãos, é que obras que servem, obras maiores, relevantes e duradouras, são obras que servem a Deus. Poderíamos até dizer assim, ponto. Mas eu prefiro colocar vírgula. Porque não tem como servir a Deus se nós não servirmos as pessoas. Há uma falácia hoje em dia dizendo que o que importa é o meu relacionamento com Deus. Eu não quero saber de igreja. Mentira. Isso é coisa do maligno, irmãos. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos do corpo de Cristo. Tem gente dizendo, não, mas eu sou a igreja. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Você já viu um pé pulando sozinho? Uma perna andando sozinha na rua? Espero que nunca veja, porque senão vai ser uma coisa muito esquisita. Mas por que a gente não vê? Porque, meus queridos, não tem vida fora do corpo. Não há vida fora do corpo. O membro da igreja precisa estar conectado ao corpo. Porque a vida está na comunhão, na convivência, no compartilhar. E eu diria, inclusive, meus irmãos, até mesmo nas dificuldades que às vezes nós enfrentamos na igreja. Talvez Três Lagoas não seja assim, né? Mas, amados, às vezes nós temos que lidar com o diferente, com aquele que pensa diferente, com aquele que tem gostos diferentes, que tem preferências diferentes. Ah, pastor, mas eu não queria que as cortinas fossem cinza, eu queria que fosse caramelo. E, meus irmãos, pasmem, tem gente que briga por causa dessas coisas. Precisamos trabalhar sempre pela unidade. Pastor, espero que o exemplo que eu dei não tenha nada a ver com a igreja, né? Foi algo muito aleatório, não conversei nada com o pastor Felipe, tá bom? Porque uma vez eu fiz um exemplo desse, e aí depois o pessoal me procurou, o pastor contou para o senhor a briga que teve aqui, né? Não, irmãos, não estou sabendo de nada, né? Vamos em frente. Servir pessoas é algo, meus irmãos, que edifica, dignifica o ser humano. Eu penso, meus irmãos, que o poço de Jacó, ele serve para nós como uma analogia de lugar de vida, fonte de refrigério e de renovo. Naquele momento, Jesus, diz o texto bíblico, que ele estava cansado da viagem. Sentou-se junto ao poço e ali lhe pediu água e aquela mulher deu água para ele. Ele foi naquele momento, meus irmãos, cuidado. E a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser um lugar de refrigério, lugar de renovo, lugar, meus irmãos, de salvação, de libertação. A conversa com Jesus ali à beira do poço trouxe salvação e libertação para aquela mulher. A vida dela mudou depois daquele encontro com Jesus. Assim deve ser, meus irmãos, conosco e com as pessoas que chegarem para congregar conosco na igreja. Que elas possam, na comunidade, na comunhão conosco, durante o culto, serem impactadas, serem alcançadas, o amor de Deus possa alcançar seus corações. A fonte de refrigério, de renovo, de salvação, de libertação. O poço, meus irmãos, foi fonte de vida em vez de morte. A igreja tem que ser lugar de vida e jamais de morte. As nossas palavras precisam ser palavras que gerem vida. A Bíblia vai dizer que devem ser palavras temperadas com sal, palavras que causem diferença. Porque, meus irmãos, quando a gente causa diferença, nós nos tornamos referência para a vida das outras pessoas também. Não que este seja a nossa motivação, jamais. Mas devemos sim buscar em Deus. Senhor,
Concede-me a tua bênção, a tua graça, o teu favor, para que eu seja alguém que faça diferença na vida das pessoas. Obras que servem pessoas servindo a Deus dessa maneira, promovem, meus irmãos, ressignificação de nossas dores. Aquela mulher à beira do poço de Jacó trouxe ressignificação à sua vida, à sua trajetória, à sua história. As suas dores naquele momento foram redirecionadas, ressignificadas. Assim também pode ser com qualquer um de nós. Você que já foi alcançado por Cristo, que já teve muitas dores ou que talvez esteja passando por dores. Em Cristo nós podemos redirecioná-las para que elas tenham um propósito, elas tenham uma razão. Teve um homem cego de nascença que foi questionado para Jesus. Esse homem é assim por causa do pecado dos seus pais ou por causa dos seus próprios pecados? Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus? Nem por causa dos pais, nem por causa dele, mas para a glória de Deus. E eu entrei em crise, irmãos, com esse texto uma vez. Eu falei, como assim? E aí você vai ler o texto bíblico lá, a Bíblia vai dizer que os sofrimentos são, sim, importantes e necessários. Porque existem sofrimentos que nos aproximarão de Deus. E ele vai dizer também na sequência ali que sofrer como Cristo sofreu é um privilégio que nós devemos também compreender e aceitar. E aí eu entrei em crise também por causa disso. Como assim? Deus deseja que eu sofra? Não, Deus não deseja que a gente sofra. Mas o fato de algumas provações que nós passamos nos levarem ao sofrimento, a gente pode entender um pouquinho quão grande foi o amor de Jesus demonstrado por nós na cruz do Calvário. Aí eu entendi o que o pastor Russell Shedd disse no final da sua vida. Há poucos dias da sua morte, meus irmãos, tem um vídeo no YouTube, você pode procurar, inclusive. Ele estava com câncer aos cerca de 93, 94 anos. Acho que ele faleceu uns 2, 3 anos atrás, aproximadamente. E ele disse assim nesse vídeo, sorrindo, irmãos, com um sorriso no rosto. Eu me alegro, porque eu estou sentindo um pouquinho das dores que o meu mestre sentiu. Irmãos, é compreender que não há nada sem propósito na vida com Deus. Nada sem propósito. Estarmos aqui nessa manhã tem um propósito. Conhecer os irmãos aqui, além do irmão Rubens, que eu já conhecia, conhecer esse grupo de irmãos missionários aqui de Gideões, tem um propósito. Por alguma razão, Deus está nos conectando. Deus está nos conectando aqui com a igreja. Amados, tudo tem um propósito. Nós precisamos buscar a direção de Deus para entender de que maneira nós podemos melhor servir. Caminhando para o final, obras maiores, relevantes e duradouras, além de serem obras que servem a propósitos e causas nobres, obras que servem a Deus servindo pessoas, devem ser obras que envolvem processos contínuos e duradouros. Achei interessante, meus irmãos, o exemplo que eu dei de Louis Pasteur, porque a obra que ele fez, ela atinge gerações que ele nem tinha noção de quantas pessoas seriam abençoadas pelo seu trabalho. Eu tenho certeza que Jacó, irmãos, não tinha noção de que a construção do poço que ele fez seria alvo de uma mensagem no dia de hoje. Jamais ele imaginaria que aquele poço serviria para abençoar tantas pessoas ao longo de milênios. 4.000 anos esse poço está lá. João Pupos, alguém já ouviu falar em João Pupos? Se hoje nós temos o evangelho aqui em Foz do Iguaçu, se o evangelho um dia chegou em Foz do Iguaçu, foi, meus irmãos, porque ele começou lá pelo litoral. E um dos missionários foi João Pupos. João Pupos, meus irmãos, ele pregou o evangelho de canoa, nadando, chegando nas ilhas, ele chega para o litoral e me chamou muito a atenção. Olha essa imagem aqui. Essa imagem, irmãos, é uma foto do dia em que uma mini usina hidrelétrica começou a gerar energia para o Itaqui, lá no litoral paranaense. Para que eles pudessem fazer cultos e não usar luz de velas. O pastor João Pupos, meus irmãos, ele fez uma mini usina. Ele fez. Ele trouxe, ele buscou peças de vários lugares e ele montou uma mini usina hidrelétrica para que aquela localidade onde ele estava pregando o evangelho tivesse luz elétrica.
Ele pregou o evangelho, mas ele tornou a vida das pessoas melhor, mais agradável. Grandes conquistas, meus irmãos, não são obras do acaso. Trabalhos que abençoam vidas não são coisas que vão acontecer de uma hora para outra de qualquer jeito. Precisa ter persistência, constância, manutenção, foco, objetivo, propósito. Para uma medalha de ouro, como nós vimos agora recentemente nas Olimpíadas, milhares de horas, centenas de dias e um número incontável de derrotas. Eu fico impressionado, irmãos, porque esses dias eu vi alguns relances de esportes ali, e a Rebeca Andrade acabou sendo a mais famosa pela conquista, a nossa irmã, inclusive, enfim, pelo menos dizem que é. Mas estava vendo um histórico ali do treino. É impressionante. Centenas de vezes pulando, caindo, pulando, caindo, pulando, caindo, pulando, caindo. Sei lá quantas mil vezes foi feito aquilo. Para chegar num momento e fazer bem feito e tirar a medalha de ouro. O que nós temos feito em prol da pregação do Evangelho? O que nós temos feito em prol da obra maior? A obra maior, meus queridos, está possível a todos nós. Sermos instrumentos da graça de Deus. Realizarmos obras que glorifiquem ao Senhor. Obras, meus irmãos, que tenhamos o desejo de participar e de servir para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero finalizar com a igreja nesse momento, orando, mas, mais uma vez, queridos, desafiando você a pensar o que Deus tem te dado. Tenho certeza que é muito, não é? Afinal, Jesus, Ele nos deu tudo. Jesus nos deu tudo. Jesus, meus irmãos, Ele me deu a salvação, a vida eterna. Ele me deu uma família, Ele me deu filhos, Ele me deu um ministério, Ele me deu propósito de vida, razão para viver. Tudo eu devo a Jesus. E com você não é diferente. Mas nem sempre a gente se apercebe disso. Hoje Deus está dizendo para todos nós aqui, eu quero contar com você. Quero contar com a sua vida. É bom a gente poder contar com alguma pessoa, com pessoas em dias difíceis? O que vocês acham? Você tem alguém que num dia difícil você pode contar, você pode ligar, você pode buscar ajuda? Não é bom? Será que Jesus pode contar com você? Eu penso, meus irmãos, que é maravilhoso pensar, Jesus, conta comigo. Eu quero estar disponível. Eu quero ser instrumento da tua graça, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Convido você a fechar os olhos, eu quero orar com você nesse momento. Deus tem, nesta manhã, falado ao nosso coração. Fomos desafiados a participar. Os irmãos aqui do Ministério Gideônico falaram algo muito importante. Além da contribuição financeira, possivelmente tenhamos pessoas aqui que podem fazer isso que eles fazem, ir nas escolas, ir nos hotéis, entregar um exemplar da Bíblia, um exemplar do Novo Testamento. Irmãos, é algo tão especial. Basta querer. Procure esses irmãos depois. Entenda como é que funciona. Você pode organizar a sua vida, participar, dedicando ao seu tempo para entregar a palavra de Deus, participando de missões estaduais, servindo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por esta manhã, por esse tempo, ó Deus, em que louvamos, adoramos, consagramos nossos dízimos e ofertas. Fomos, ó Deus, desafiados aqui pelos irmãos gideônicos, por esse ministério tão especial que tem, ó Deus, alcançado tantas pessoas ao redor do mundo. Louvado seja o teu nome e a glória é tua, bem como, ó Deus, também o trabalho feito pela Convenção Batista Paranaense, para que juntos consigamos avançar para alcançarmos todo o nosso estado, ó Deus, com a presença, ó Deus, do Senhor, do reino de Deus chegando. Pai, eu quero te agradecer pela Igreja Batista Três Lagoas, pelo trabalho que já foi e vem sendo desenvolvido até aqui. Que o Senhor continue, a Deus, dando graça. Abençoado o pastor Felipe, a Zé, para que continue, a Deus, firmes e debaixo da direção do teu Espírito Santo, possam, a Deus,
assim prosseguir. Que esta igreja, do mesmo modo, permaneça firme, ó Deus, debaixo da tua bênção, da tua provisão. Deus, que o Senhor possa visitar a cada um dos que estão aqui nesta manhã e despertar, ó Deus, para que sejamos servos e servas, fiéis e obedientes à tua palavra. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, querido.